Queridos, vamos ler agora, sem mais delongas, a palavra de Deus. Eu vou incomodar você uma vez mais para se colocar de pé, por favor. Nós vamos ler Lucas, capítulo 10. Não é isso que eu falei, irmãos? Isso. A partir do verso 16. Lucas 10, 16. Posso ler? E voltaram, 16. Quem vos ouve, disse Jesus, a vós, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com grande alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A igreja 18, por favor. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A igreja. O 20. Vamos repetir o versículo 20. 1, 2, 3. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito. Deus, fale comigo, diga isso, irmão. Deus, fale comigo. Diga para 2 ou 3 vizinhos aí, ó, Deus vai falar com você. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Queridos, eu costumo dizer que eu não sou pregador. Apesar de fazer isso quase todos os dias, mas eu não sou pregador. Se eu pudesse me dar um título, se eu pudesse escolher, seria o de profeta. Profeta nos moldes bíblicos. O profeta dos moldes bíblicos, ele era chamado essencialmente, primordialmente, em teologia a gente costuma dizer que a função última do profeta era apontar o pecado de Israel, o iminente castigo e a saída. Qual a saída? A vidência, eis que eu vejo, vai acontecer isso, aquilo, era em segundo, terceiro plano. O profeta era essencialmente chamado para apontar o pecado de Israel, o iminente castigo por causa do pecado e a saída. Então, eu não venho aqui hoje, irmãos, não tenho a pretensão de fazer fogo cair do céu aqui, nada disso, nada disso. Um dia, o pastor acabou de pregar uma mensagem e eu encontrei uma irmã na rua e perguntei a ela como é que foi o culto. E ela disse, o culto foi um poderéu tremendo, tinha muito poder na igreja. Mas olha, a unção de Deus naquele lugar. E quando nós perguntamos a ela, irmã, o que o pastor pregou? Eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O que transforma é a palavra. Então, eu penso que eu trago da parte de Deus uma palavra de despertamento para alguns e um aviso aqui para outros. Eu não sei se tem alguém aqui que não é evangélico ainda, não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas vamos aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele enviou os 70 discípulos para pregar o Evangelho. Mas quando Ele fez a reunião para enviar os discípulos, Ele falou uma coisa que você deve prestar atenção. Ele disse assim, olha, quem ouve a vocês, ouve a mim. Quem ouve a mim, ouve o meu Pai. Quem não ouve a vocês, não ouve a mim. E quem não ouve a mim, não ouve o meu Pai. Então, irmãos, a minha esperança, a minha oração, que vocês que estão me ouvindo aqui, que ouçam essa palavra, porque não é eu, pastor Arão, meramente pregando.
Mas é a palavra de Deus que está sendo levada até você. Se você recebe essa palavra, você ouviu Jesus. Se você não recebe essa palavra, você não ouviu Jesus falando neste lugar. Por isso que o pregador pergunta: quem deu crédito à minha pregação? A gente prega o evangelho, muitas vezes, entra aqui e sai por aqui. A pessoa não crê, ela não recebe. Irmãos, o diabo, o inferno, conhece a palavra de Deus, estremece diante dela, mas não pratica, não vive a palavra de Deus. Amém? Agora, os 70 voltam, no versículo 17, e eles voltam super alegres, felizes, radiantes, e eles chamaram Jesus de: Jesus, a gente foi pregar o evangelho, e aconteceu algo tremendo, sobrenatural. Os demônios foram expulsos, os enfermos foram curados, portas de empregos se abriram. Quando nós oramos, quando nós pregamos a tua palavra, quando nós impusemos as mãos, algo tremendo acontecia. Em teu nome, Jesus, eles estavam radiantes, e é para estar radiante. Quantas vezes eu fiquei radiante? E eu insto com vocês, para que vocês tenham experiência com Deus. Eu acho, irmã Kátia, que toda pessoa, todo crente deve ter experiência com Deus. Nós pregamos muito e falamos muito sobre Anas, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre José, Eliseu, os profetas, os reis e etc, os apóstolos. E você, o que Deus tem feito? Se você abrir suas mãos, o que você pode apresentar para Deus hoje? Deus curou através da minha mão, Deus curou através da minha oração. Não é lá. Ali foi só um exemplo para nós. Você entende isso, irmãos? Nós não podemos ficar toda a vida Eliseu, Elias, e não se Jeremias. E você? Eu uma vez entrei numa crise de identidade, rapaz, e eu falei: eu não sirvo para ser pastor, não. Eu era contrabaixista, eu hoje não toco mais, meu instrumento era contrabaixo. E eu era novo, e eu sempre fui muito nervoso, meu pai era nervoso, né? Dizem que a fruta nunca cai longe. E eu caí na besteira de pedir um pastor que vocês conhecem para orar por mim. A gente fazia um programa no canal 13, a gente tinha o canal 13, chamado Você e Deus, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E esse pastor pregava, vocês conhecem ele, depois eu falo o nome dele. E eu pedi ele para orar por mim. Eu falei: pastor, ora por mim, que eu sou muito nervoso, pastor. E ele falou: ajoelha aí. Eu ajoelhei com o meu contrabaixo, ele orou por mim. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu levantei mais nervoso ainda. Quem orou por mim foi o pastor Silas Malafaia. Eu levantei, mas de vez em quando eu encontro ele, eu falo isso com ele: pastor, eu fiquei mais nervoso ainda. Mas experiência com Deus, eu já tive essa experiência. Quando você ora, por que eu disse que eu entrei numa crise de identidade? Eu falei: Senhor, eu não sirvo para ser pastor, não sirvo para ser profeta, homem de Deus, nada disso. Aí eu fui ler um versículo que está na Bíblia, que diz assim, isso é tremendo: os homens e mulheres do Antigo Testamento, do mundo bíblico, eles eram homens e mulheres igual a mim e a você, sujeitos às mesmas paixões que nós. Ana e Débora não eram em nada melhor do que as irmãs que estão aqui. Se Deus as usou, Deus vai usar e pode usar vocês também. Entende isso, irmãos? Agora, você, quando tem experiência com Deus, como os apóstolos tiveram, os discípulos, eles ficaram radiantes. É tremendo. O que acontece? Quando você fala assim: Jesus, me dá um velocipe. Aí Jesus te dá o velocipe. Irmão, você fica valente de uma tal maneira que no outro dia você fala: Senhor, agora eu quero uma moto. Eu quero uma moto agora, Jesus. E aí você ganha a moto. Irmão, você já volta no outro dia: agora eu quero um carro, Jesus. É assim que funciona. A fé vai aumentando e você fica radiante. Você sabe o que é orar por uma pessoa com febre e a febre passar na hora? Sabe o que é? Uma irmã, eu pastoreei, tem 4 anos que eu não estou pastoreando, pastoreei por mais de 30 anos. Uma irmã chamada irmã Kátia, ela não é essa daqui, o marido dela a deixou, foi embora após outra. E ela me procurou na igreja e falou: pastor Arão, eu estou numa situação muito difícil.
Meu marido foi embora. Eu falei, irmã Kátia, nós vamos orar pela senhora. Irmão, se eu for contar testemunho, que fica até amanhã de manhã aqui. E 15 dias depois, mais ou menos, ela voltou chorando mais do que na primeira vez. E eu falei, o que que houve, irmã Kátia? Ela disse, além do meu marido ir embora, agora meu cabelo está caindo todinho. Ela tinha um cabelão grandão, caindo, irmão. Careca, agora como é que vai fazer para conquistar o marido? Já estava difícil. Falei, nós vamos orar. Para encerrar a história. A irmã Kátia ficou 2 anos, ela botou num saco de pão, assim, aquele saco de papel, um bolo de cabelo que tinha caído, dando testemunho do que Deus fez na vida dela. O evangelho que eu vou pregar para vocês aqui, eu vi Deus fazer. Você precisa ter essa experiência com Deus. Os discípulos, eles voltam radiante. Jesus curou, Jesus fez, eles voltam radiante. Aí Jesus joga um balde de água fria sobre eles. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão alegres? Mas eu via, porque foi ele que expulsou Satanás do céu, eu via Satanás cair do céu como um raio. Você sabe o que aconteceu no dia que Satanás foi expulso do céu? No dia que ele saiu de lá, houve festa no céu, houve alegria no céu, os anjos cantavam. Acabou, o acusador de nossos irmãos já não está, o acusador de nossos irmãos não está mais entre nós. Mas de repente, ouviu-se uma voz lá no fundo, mas ai dos que habitam sobre a terra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me espanto com nada que aconteça nessa terra. Eu moro num lugar chamado Maricá, num estado chamado Rio de Janeiro, que é uma coisa terrível. Acabamos de pregar na igreja, eu e ela, uma igreja para quase 3.000 pessoas, uma igreja batista. Lá em Itaburaí, pegamos aquela estrada de Pacheco Grande para sair Maricá. Fomos assaltados de uma... Eu sei que aqui também tem isso. Fomos assaltados de uma forma terrível, terrível, terrível. E tem gente que ainda gosta de bandido. Eu não entendo isso. Vamos orar por ele, irmão. Bandido bom é bandido o quê, irmão? Tem crente aqui. Poxa vida, levei um susto agora. Levei um susto. Vou até tomar uma água aqui, irmão. Mas teve alguém que lembrou do velho homem aí. Convertido, salvo em Cristo Jesus. Tem alguém te devendo, irmão? Tem alguém te devendo? Ora para ele aceitar Jesus. Pastor, mas ele é crente, mas não é convertido, irmão. Depois de se converter, ele vai te pagar. Pode ter certeza disso. Irmãos, então, nós temos visto tanta maldade. Se eu for falar sobre isso em escala micro, escala macro, tanta maldade, porque o diabo desceu. Jesus falou, quando Jesus falou, eu via ele descendo como um raio para a terra. E agora o anjo falou lá em cima, ai dos que habitam sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa com você. Existe um mal maior e um mal menor, o bem maior e o bem menor. Para fazer um mal menor, a pessoa não precisa estar possuída não, pelo demônio não, procurando trazer o sofrimento de alguma forma. Ele não se cansa. Você e eu nos esquecemos do que nós falamos. Quando você fala para o seu filho, sua danada, seu danado, você não vai servir para nada, você esquece, mas Deus não esquece, nem o diabo esquece. 15 anos depois, 20 anos depois, aquilo acontece. Uma palavra que você liberou lá atrás. Então, muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Vem aqui amanhã de manhã que eu vou falar sobre palavras, aqui amanhã de manhã. Entende? Então, irmãos, o inimigo está procurando brecha. E Jesus falou, cuidado com ele, porque ele está aí. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, disse Jesus. Eu vos dou poder para pisar os escorpiões. Eu vos dou poder. Irmãos, eu vivo no meio, Deus é Deus de milagre. Eu, devido a essa situação da minha família, eu venho do pavilhão de laranja. Quem sabe o que é pavilhão de laranja aqui? Só você, só eu e você, e a irmã Kátia, né? Pavilhão de laranja é onde embala a laranja para o Ceasa. A laranja chega embaladinha lá, mas ela é embalada lá no pavilhão.
com 9 anos, 10 anos, trabalhando no pavilhão de laranja, magrinho, pegando caixa, fiquei com cifose. É isso aqui, ó, você fica meio corcundinho assim, entende? E tinha tudo para ser derrotado. Tudo. Mas Deus fez esse milagre na minha vida e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Você pode dar um glória a Deus? Então, meus irmãos, aí o que eu quero dizer, que eu vivo, depois de vindo do pavilhão de laranja, no meio de algumas pessoas que são chamadas de artista. Eu estou falando o seguinte, Jesus disse, eu vos dou, o poder é dele. E eu conheço alguns artistas, porque gravaram disco, porque fizeram sucesso, eu não vou citar nomes aqui, mas eles acham que quem faz a obra é eles. Eles acham que quem opera é ele. Não, Deus está operando através da sua vida. Entenda que toda honra e toda glória pertence a ele. Sempre a ele, não se esqueça disso. Quantos eventos nós fizemos com o irmão Lázaro? Não é o caso dele. Irmão Lázaro, falecido. Fizemos muitos eventos com o irmão Lázaro, com o Fernandinho, com Damares, no auge da Damares, Sabor de Mel, e muitos outros. Flor de Lis. Mas você precisa entender que a glória é dele. Jesus disse, eu vos dou o poder. Quem dá o poder é ele. Quem conheceu aqui o pastor Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart fez um evento, se não me engano, na Colômbia ou na Argentina. E ele estava no hotel e perguntou para o secretário dele, quantas pessoas tem lá no estádio para me ouvir? Aí o secretário falou assim, deve ter umas 50 mil do lado de fora, porque do lado de dentro não cabe mais ninguém. O grande Jimmy Swaggart falou então, Deus precisa de mim, tá vendo? Deus precisa do meu ministério. Deus precisa do pastor Jimmy Swaggart. Meses depois, no máximo 1 ano ou 2, caiu um adultério, acabou-se o grande pastor Jimmy Swaggart, veio a morrer há poucos tempos, pastor americano. Entenda o seguinte, seja o que você faça, a glória é de Deus, toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Ele disse aos discípulos, eu vos dou o poder é meu, não confunda, cuidado, o poder é meu. E aí, irmão, Jesus vai falar uma outra coisa, mas eu tenho uma notícia para vocês, meus filhos, vocês estão alegres, estão radiantes, é para ficar radiante mesmo. Agora, não alegreis porque os demônios correm de vocês. Não fique alegre simplesmente porque a cura acontece, o milagre acontece. E deixa eu falar mais uma coisa para você aqui. Eu vejo na televisão galpões lotados, esses galpões lotados de pessoas buscando milagre, buscando a cura, buscando coisas materiais. Eu falei para a moça do Uber que me trouxe aqui ainda agora, não esteja na igreja por causa de cura, por causa de coisa material. O mais importante, olha o que Jesus falou, alegrai-vos porque o teu nome está escrito nos céus. Eu não sei qual é a tua preocupação. De repente teu nome ainda não saiu na minha casa, minha vida. De repente teu nome não está numa boa conta bancária. Tem um camarada aqui no Brasil, vai se acostumando aí, hein? Vocês têm que estar atentos. Eu fico muito triste quando a gente conversa com as pessoas, elas estão completamente alienadas. Elas não sabem de nada. Você já ouviu falar em Supremo Tribunal Federal? Quem? Aonde? Quando? Isso é perigoso. Esteja antenado. Tem um camarada aqui no Brasil que ele gastou, não vou falar o nome dele, não pergunta que eu não vou falar. No aniversário da filha dele, ele gastou 15 milhões de reais. O cartão de crédito dele estava vindo em média 2 milhões de reais por mês. Quanto tem vindo o seu? Não responde, irmão. Mas a pergunta é, o nome dessa pessoa
está escrito no livro da vida? Eu não sei qual é a tua preocupação. Eu não sei o que você quer. De repente você quer fazer uma viagem. Você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, você quer casar. Você está preocupado com alguma coisa, mas a sua preocupação, a preocupação do ser humano deve ser: meu nome está ou não no livro da vida? Porque, Jesus, irmãos, você quer mais interessante do que você curar um paralítico? Você quer melhor do que você orar um casal que estava separado, voltar àquele amor eterno? Você quer melhor do que isso? Tem melhor do que isso. O teu nome está escrito no livro da vida. Quantas pessoas estão pregando, estão cantando, estão louvando, estão gravando, estão fazendo sucesso, mas o nome não está no livro da vida. Você está entendendo, irmãos? E qual a importância, meus queridos, do nome estar no livro da vida? E eu já vou falar algo sobre esse livro aqui. Tem um negocinho batendo aqui dentro, aqui. Jesus pode voltar para nós de duas formas, né? Ele pode arrebatar a igreja hoje. Você ainda crê no arrebatamento? Amém? Você está aqui? Amém? Tem gente que já perdeu a esperança. Jesus não volta mais não, mas ele vai voltar. E não vai demorar. Eu costumo dizer que o mundo, nas minhas palestras, o mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Esteja atento. Tudo que acontece com Israel, Estados Unidos da América, Irã agora, no Oriente Médio, na União Europeia, fica o Papa, tudo que o Papa fala, fique atento, esteja antenado. As coisas não vão acontecer, irmãos, no mundo espiritual não. É o mundo espiritual agindo, mas vão acontecer aqui na terra. Aqui na terra. No mundo político, civil. Então entenda isso. Ok, meus irmãos? Meus queridos, o Senhor Jesus, ele libera essa declaração. O importante é o nome de vocês está no livro da vida. Se parar aqui, ó, se parar esse coraçãozinho, tá tudo bem? Se parar hoje, você vai poder falar assim: Pai, está tudo consumado em tuas mãos. Você vai poder falar assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E agora eu corro para a carreira que me está proposta. Cuidado com alguns vícios do mundo que estão entrando na igreja. Vou dizer um deles para vocês. Morre um ator global, vivia uma vida dissoluta, vivia uma vida de pecado. Eu estou 40 anos casado com essa mulher. Eu tenho um irmão lá em casa, é Arão, Gered, Moisés, Estevão, Geazi, tem a Bíblia toda. Eu tenho um irmão que antes de eu trocar de camisa, ele já troca de esposa. Pra você ter uma ideia. Aí vendo. E aí? Será que é o mesmo céu para nós? Será que é o mesmo lugar para nós? Muito cuidado, meus irmãos. Se esse coraçãozinho parar. Está entrando agora um costume na igreja, que é o seguinte: morre um ator global. Aí sabe o que eles falam? Camarada que vivia, já estava no 18º casamento, né? Tem um monte aí, Chico Anísio, Gretchen, alguns já faleceram, Fábio Júnior, Roberto Justo, tem um monte. Aí, quando morre, é uma estrelinha brilhando no céu, está no colo do Pai. Não está não, está não, está não, está não. A Bíblia não mente. Esse costume está entrando dentro da igreja. Irmãos, eu faço o sepultamento e às vezes a gente passa um sufoco, porque o camarada aprontava, bebia todas, fumava 3 carteiras de cigarro por dia, e fica alguém falando: um santo homem de Deus, está nos braços de Jesus. Irmão, ou então nós estamos perdendo tempo aqui. Então nós estamos perdendo tempo aqui, irmãos. Alguém tem que falar a verdade para vocês, irmãos. Eu poderia estar pregando: ó, Jesus vai te dar uma bênção, Jesus vai te dar... Irmão, vai dar nada. Olha, o evangelho tem alguns princípios. Eu vou dizer alguns deles para vocês aqui. Quem quiser me seguir, faz o quê? Só quem quiser, Felipe. Quem não quiser, não precisa fazer não. Eis que estou à porta e bato. Pronome de dúvida. Se porém, no entanto, talvez, quiçá, alguém se abrir. Se não abrir, vinde a mim todos vós que estáis.
Espera aí, só quem está cansado, irmão. Não está cansado não, continua aí, meu filho. Você está cansado? Está bem. Irmãos, eu vou falar uma coisa terrível para vocês. Só nós, os crentes, que quer botar o evangelho de goela abaixo das pessoas. Você vai ter que aceitar Jesus. Aí eu me lembro de um camarada, o pastor Milton, que ele se cismou de converter o vizinho dele. E ele falou, Davi, você vai ter que vir para Jesus, eu vou ganhar você para Jesus. O vizinho já não aguentava mais ele. Aonde ele viu o vizinho no colégio, no mercado, dentro do homem, ele queria agarrar o vizinho para Jesus. Um dia o vizinho sumiu da vida dele, o vizinho passa a cavalo na frente da casa dele. Ele olhou e disse, é hoje que ele vai aceitar Jesus. Montou no cavalo, saiu a galope atrás do vizinho, é hoje, e você vai aceitar Jesus, o vizinho na frente, ele pegou o laço, laçou o vizinho. Tinha aquela banheira que bota água para animal, sabe qual é? De ferro. Levou o vizinho ali, você vai aceitar Jesus. Levou ele lá dentro, aceita Jesus. Ele disse, não aceito. E levou ele lá dentro, você aceita Jesus? Não aceito. O cara já estava quase morrendo, você vai aceitar? Eu aceito, então morre salvo, miserável. Só nós, irmão, só nós só nós que queremos ganhar as pessoas para Jesus. O evangelho tem uma coisa que eu acho maravilhosa, extraordinária. Você só precisa anunciar. Agora, você tem que anunciar. Ide por todo mundo, por toda oikômene, o grego usa a palavra oikômene, por toda a terra habitada. E pregai o meu evangelho. Não deixe de pregar o evangelho. Eu costumo dizer que ninguém, irmão, fica perto de mim 2 minutos sem ouvir o evangelho. Ninguém, homem ou mulher. Se reclamar, está um calor, aí que eu já entro. Está tudo caro, aí que eu entro. Prega o evangelho, abra a sua boca. Agora, quem converte é Jesus que converte. Mas você tem que falar. Entende, irmãos? Então, não adote esses costumes que vêm para dentro da igreja, mundano, que o camarada vive uma vida dissoluta, lá na escola de samba acadêmico de Niterói, e aí quando ele morre, aí não, está uma estrelinha brilhando no céu. Cuidado, irmãos, para o céu vai quem a Bíblia diz, Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem, irmãos? Quem tem mãos limpas. Escuta essa, meu Deus do céu, eu não está nem aqui para falar isso, mas eu vou falar. Irmãos, eu não conheço ninguém aqui. Tem 30 anos que eu não vejo o pastor Milton, então eu posso, se qualquer coisa que eu falar que atingir você, é o Espírito Santo falando. E eu gosto de falar assim, ó, olho no olho. Nas minhas palestras eu falo assim, ó, para casais, nunca converse com ninguém olhando para o céu, olhando para o chão. O olho diz muito. Às vezes a gente faz uma dinâmica com um casal, olha 30 segundos no olho do seu marido, irmãos. O marido não consegue olhar a mulher, olha para baixo, olha para cima, está no inquérito, está devendo. Aí não olha de jeito nenhum. Então o olho, eu gosto de pregar assim, olho no olho. Mas uma irmã, numa igreja, lá em Niterói, ela deu um testemunho. Ela deu um testemunho e ela disse, irmãos, a Enel, aqui é Enel também? A Enel teve lá na vila onde eu moro, mas saiu arrancando aquela gataiada toda. Mas arrancou gato, os gatos, arrancou tudo. Mas para a glória de Deus, eles não viram o meu gatinho. Irmão, se você quiser fazer certas coisas, você pode, mas não bota o nome de Deus no negócio, não. Entende, irmão? Entende? O nome lá no céu. O coraçãozinho pode parar a qualquer momento. Agora, uma coisa importante que eu quero falar, vou adiantar aqui, irmãos. Está saindo aqui minha. Uma coisa que eu quero te falar sobre esse livro, que é o seguinte: Jesus falou que o mais importante é o nome está onde? Esse livro existe. Isso aqui não é uma ficção, não é o conto da carochinha, não é algo que Jesus falou para impressionar, não, senhores. Esse livro aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 32, verso 31 e 32. Lá em Êxodo 32, quando o povo peca contra Deus, faz o bezerro de ouro, e Deus fala que vai destruir o povo, aparece esse livro pela primeira vez. Moisés orando a Deus, ele fala: Deus,
perdoa o pecado do povo, ou risca o meu nome do livro que tu tens escrito no céu. Moisés, por revelação, fala desse livro pela primeira vez. Agora, irmãos, eu não sei vocês, mas eu queria ter essa autoridade de Moisés. Eu queria ter essa intimidade com Deus que tinha Moisés. Eu queria ter a unção de Moisés. Ou perdoa o pecado do povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Sabe o que Deus falou? Não, Moisés, teu nome eu não risco daqui não. Vamos conversar, vamos dar um outro jeito, mas o teu nome, eu fico pensando, alguns irmãos, aquela irmã, por exemplo, lá do gatinho, por exemplo, tem que, ai Senhor, risca meu nome. Ai Jesus, para quem está aqui? A gente já estava querendo mesmo tirar aqui. Quem está pedindo para aqui? Aqui, quem está aqui? Será que você tem... Eu fico pensando, sabe, irmão? Oh, risca meu nome. Irmãos, mas eu quero crer que eu estou olhando para uma igreja, eu estou olhando para servo de Deus, que o teu nome Jesus não tira de lá, de jeito nenhum. Está escrito com letra de fogo. O diabo tem tentado apagar o teu nome no cartório do céu, mas no sangue de Jesus há poder, na palavra de Jesus há poder, no nome de Jesus há poder. Você vai cantar comigo e a igreja do Senhor um dia assim, olha: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Meus queridos, durante a Covid, eu fiz uns 10 sepultamentos. Eu fiz sepultamento de pastor que os próprios obreiros dele não queriam ir lá fazer o sepultamento. Depois eu peguei Covid. E quando eu peguei Covid, ela conseguiu ficar em casa ainda, mas pegamos junto, mas eu tive que ser internado. E eu cheguei, meus filhos me levaram muito mal para o hospital, muito mal. E eu só me lembro, quando eu cheguei no hospital na cadeira de roda, eu não tenho problema nenhum, nunca tomei nada. A última vez que eu fiquei doente foi na Covid, para vocês terem uma ideia. E eu me lembro que a médica falou assim: seu Arão, nós vamos consertar essa carinha. Não consertou. Foi a única coisa que saiu errada ali. Não consertou. mas o que eu quero falar com você, quando eu estava lá enfermo, doente com Covid, eu orei a Deus. Eu falei: Deus, se tu me curares, eu vou sair daqui e vou continuar fazendo tudo que eu fazia. Você tem coragem de falar isso para Deus? Eu falei: eu vou fazer tudo que eu fazia. Já está sabendo, hein? Ele me tirou. E eu continuo pregando, cantando, fazendo a obra de Deus. Isso é um alerta para você. Porque vai chegar uma hora dessa, e você vai poder falar isso para Deus: Deus, se tu me tirar aqui desse hospital, eu vou continuar. Aí Deus vai: o quê? Você vai continuar fazendo o quê? Entendeu? Entendeu agora, irmãos? Então esse nome, esse livro aparece pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 32. Depois, esse livro aparece na Bíblia, no Salmo 69, no versículo 28, quando o salmista Davi diz assim: olha, sejam os meus inimigos riscados do livro que tu tens no céu. Moisés falou do livro, agora Davi fala do livro. Esse livro existe, ele está lá no céu. E aí, Davi, deixa eu falar uma coisa para você. Ele fala assim: dos inimigos, livra-me dos meus inimigos gratuitos. Você sabe o que é inimigos gratuitos? Inimigos gratuitos é uma classe de inimigo que você nunca fez nada a ela. Você não deve nada a ela. Você mal cumprimenta essa pessoa, mas ela não gosta de você. Ela não gosta do seu cabelo, não gosta do seu cachorro, não gosta do seu marido, não gosta do seu filho, não gosta da tua casa. Isso é um espírito maligno. Você tem um cachorrinho pequenininho, ela tem um cachorrão grandão, mas ela não gosta do seu cachorro, ela acha que o seu cachorro é melhor do que o dela. Isso é inimigo gratuito. Agora, você sabe qual o pior do inimigo gratuito? Todos nós temos inimigo gratuito. Sabe qual o pior do inimigo gratuito?
na maioria das vezes ele está perto de nós. É gente da família, é gente do trabalho, mas eu não estou falando só para assustar você não, eu estou falando isso aqui porque com a unção de Deus, eu quero repreender esse espírito de inveja na tua vida, esse espírito de divisão, de separação. Ei, cuidado com quem entra na tua casa, cuidado com quem, nas palestras, uma coisa que eu sempre falo, fecha a boca, fecha a boca. As pessoas falam demais. Eu trabalho com casais, eu atendo casais todo dia, e é muito triste quando a gente pergunta, mas por que isso aconteceu, irmã? Por que isso aconteceu, irmão? Porque as pessoas falam demais. Olha, meu marido, você não, minha amiga, meu marido é tipo assim, operando ele, quem impedirá? É? Às vezes ela não tem o marido que você tem. Eu falo umas coisas fortes, irmão. Eu sei que são coisas fortes que eu falo aqui, mas coisas fortes marcam. Marcam, e vocês nunca mais vão esquecer essa palavra. Muito cuidado. Quando a gente, repito o que eu vou dizer, a informação faz mudar a opinião. O que eu estou dizendo, irmãos? Vocês estão todos sentadinhos aí. Se eu disser assim, ó, uma cadeira dessa aí está quebrada e vai cair a qualquer momento, você já vai se preocupar. Então a informação faz mudar a opinião. Quando você comunica alguém, faz saber alguém alguma coisa, existe a reação positiva e a reação negativa. Você fala assim para alguém, um primo, um parente, um amigo, ó, eu comprei um carro zero. Reação positiva, glória a Deus, Deus te abençoe, você merecia, está trabalhando há muito tempo, estou orando por você, estou torcendo por você. Reação positiva. Agora a pessoa pode reagir negativamente. Comprei um carro, aí dá aquele sorriso amarelo e fala assim, miserável, pode ver que está roubando. Faz um teste, chega para os teus parentes e fala assim, ó, estou com um cartão de crédito de 15 mil. Vamos ver quanto tempo vai durar. Aí vai acontecer, pastora Fernanda, igual a irmãzinha, que chamou o pastor dela e falou, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, porque olha, o diabo acabou com o meu cartão de crédito, mas 10 mil de limite, levou tudo, não tinha nada. Ora por mim, o pastor orou por ela, ela levantou e falou, irmã, a irmã está melhor à toa. Agora a irmã vai fazer o seguinte, não empresta mais o cartão para o diabo não, hein? Entendeu, irmão? Tem coisa que não é o diabo, irmão, é você, sou eu. Amém ou não amém? Esse livro aparece então agora pela segunda vez com o salmista Davi. Ele aparece em Hebreus 12, 23, quando o escritor hebreus diz assim, ó, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro existe, não é uma ficção. Não é uma ficção. Se você está aqui dentro dessa igreja e você está em dúvida de que seu nome está no céu, irmãos, todo dia eu não durmo sem ter certeza, Jesus, meu nome está aí. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, Senhor, meu nome continua aí. Vai que dormindo eu desagradei a pastora Fernanda lá, meu nome saiu de lá. Evidentemente que não sai assim, qualquer besteira, mas você deve ter essa preocupação. Se Jesus chamasse, irmãos, alguns de nós aqui hoje, chamasse, você tem certeza da sua salvação? Tem uma pergunta que a gente faz no debate Melodia, que é o seguinte, é possível viver sem pecar? Olha aí, ó, olha aí. É possível viver sem pecar, irmão? Aí. Então a Bíblia está mentindo, que a Bíblia diz assim, ó, filhinhos, não pequeis. Se, porém, no entanto, talvez, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Então, para que a Bíblia diz para a gente não pecar? Agora, a pessoa precisa aprender, você precisa aprender o que é pecado. A esposa não fez a limonada para o esposo, pronto, já está em pecado. Eu sou de um tempo, eu e o pastor Milton Gerson, que a mulher, nos seus dias, ela não podia tomar ceia. Algumas igrejas não deixavam a mulher menstruada tomar ceia, para você ter uma ideia. Tudo era pecado. Olhar para o balão no alto era pecado. Então você precisa aprender o que é pecado. Pecado, muitas vezes, tirando o decálogo, pode ser até relativo. Eu tomar essa água, para mim, não é pecado. Talvez para você seja, porque é a ordem para você não tocar
nessa água. Só para você entender, todo mundo aqui corta cabelo? Amém? Eu não preciso mais, né, irmão? Aqui, prova de vento, de fogo, tudo aqui. Eu não preciso mais. Mas você corta cabelo, não corta cabelo? Agora eu conheço um camarada que cortou cabelo uma vez e Deus puniu ele. Pecou. Quem? Sansão. Por causa de quê? Por causa de uma coisa chamada particular dele com Deus. Você tem um particular com Deus. Você sabe aonde você não pode mexer. Moisés tocou na rocha, bateu na rocha, ficou nervoso, porque Deus puniu Moisés. Moisés, eu te fiz o homem mais manso do mundo. Você não podia. Arão podia fazer. O Silas Malafaia podia, mas você não podia fazer isso. Você não podia fazer isso. Então, irmãos, cada um de vocês que está me ouvindo aqui, tem um particular com Deus. Amém ou não amém? Amém. Queridos, esse livro, ele aparece em Filipenses, capítulo 4, versos 3. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Esse livro existe. Esse livro aparece em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da Bíblia. De ponta a ponta a Bíblia está falando no livro da vida. Não brinque com isso. O livro da vida existe. Resta saber, o teu nome ainda está lá? Ainda está lá? Você tem certeza que teu nome está no livro da vida? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Mas, pastor Arão, eu sou crente há 30 anos, irmão. Jesus, a gente tem que aceitar todo dia. Todo dia, quando a gente acorda, a gente tem que falar: Jesus, eu te aceito de novo. A gente costuma dizer que a linha entre o profano e o sacro, entre o santo, é uma linha tênue. Ao mesmo tempo que você pode estar santo, você pode estar profano. Então, toda hora você tem que se autoexaminar e perguntar: Senhor, o meu nome está aí no livro da vida? É a maior preocupação que um ser humano deva ter. É o nome no livro da vida. Mas eu creio que estou olhando para uma igreja aqui que tem seu nome escrito lá na glória. Amém, meus irmãos? Amém? Alguém aqui tem medo de morrer, irmãos? Eu tenho medo de morrer, da morte não. Eu dou um estudo, pastor, muito interessante sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, e essa palavra aqui tem tudo a ver: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É claro que a gente quer ficar aqui para toda a vida, né? Com esse pensamento material, carnal que nós temos. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o morrer para nós é ganhar. O morrer para nós é viver. E a morte vai chegar para todos nós aqui, irmãos. Eu vou dar 100 anos aqui para vocês. Vou dar 100 anos, que se eu der 10, vocês vão ficar chateados comigo. Então, 100 anos para vocês, tá bom? 100 anos? Irmão, eu garanto que nenhum de vocês vai querer ficar aqui nessa terra 100 anos. Você já ouviu falar em bebê de proveta? Barriga de aluguel? Nós estamos vivendo num mundo cada dia pior. Nós estamos vivendo num mundo de inversão de valores. Há poucos dias no Rio de Janeiro, uma moça foi assaltada. Imagina com quem ela casou, irmão. Isso, não foi com polícia não, casou com um bandido que assaltou ela. Inversão de valores. As pessoas estão dando mais valores, não sei aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, o cachorro tem mais valor do que as pessoas. É uma coisa tremenda, eu fico abismado. Ó, papai, mamãe, chamando o cachorro. Deus não é avô, Deus não é tio, Deus não é pai de animal, irmão. A Bíblia diz que o bom homem cuida do seu animal, mas cuidado com a inversão de valores. Queridos, esse livro aparece muitas vezes na Bíblia. A última vez que eu quero convidar você para ler, vamos ler de pé esse versículo aqui, esse texto de Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 22, olha o que diz aqui a palavra de Deus: e nela
não vi templo, a respeito da Nova Jerusalém, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque a glória de Deus é quem alumia, e o Cordeiro é sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Presta atenção. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai entrar no céu aqueles cujos nomes estão lá no livro da vida do Cordeiro. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por você, eu quero orar por tua casa, eu quero orar por tua casa. Talvez o inimigo está batalhando para passar uma borracha no teu nome, mas no sangue de Jesus há poder, no nome de Jesus há poder. Talvez você entrou nesse lugar aqui, duvidou, será que meu nome está lá? Mas você vai sair desse lugar certo de que teu nome não só está, como ele nunca mais sai de lá. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está afastado, está frequentando uma igreja, precisa de oração? Vem aqui, não estou dizendo que você está em pecado não. Vem cá que eu vou orar por você agora. Tem alguém aí que precisa dessa oração? Eu vou orar por todos, mas eu queria fazer essa oração específica por tua vida. Vem aqui agora, você ouviu a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém? Eu vou orar pela vida deste homem que aqui está, esse filho de Deus que veio aqui buscar. Amém? Vou orar. Ore comigo agora, igreja, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, no teu sangue há poder, no teu nome há poder. Senhor, eu oro agora pela vida desse teu filho que aqui está, buscando a tua face diante do teu altar. Meu Deus, todo espírito contrário, todo espírito de dissensão, divisão, de confusão, de dívida, sai em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inferno tem levantado contra a vida deste homem, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem feito para tirar a paz dele, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, acende, escreve com letra de fogo o nome deste homem no livro da vida, para nunca mais apagar. Nunca mais apagar, Senhor. E ele vai ouvir o soar das trombetas. As trombetas soarão, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos nos ares para todo sempre. Deus, recebe o teu filho de volta. Deus, recebe o teu filho neste altar. Deus, aqui está a tua igreja, meu Deus. Envia o anjo na casa de cada um que aqui está representado. Envia o anjo com a espada desembainhada para jogar por terra, para tirar todo o mal, toda influência maligna. Em nome de Jesus, eu ministro uma unção de poder, uma unção de graça, uma unção de amor, uma unção de júbilo, uma unção de prosperidade. Receba em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, receba a autoridade de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.